perguntas aí para os irmãos. Não teve uma? Glória. Aí você empolga hoje. Quem fizer pergunta tem um comboizinho, é? Me dê aqui, meu filho. Me dê aqui. Eu sei como fazer. A gente precisa empolgar o povo. Olha, olha o que tem na pergunta. Cada pergunta. Cadê o? É Felipe, né? André, ele vai. Vamos lá. Pode ser aos irmãos. E a primeira pergunta, eu acho que para ficar mais claro, né? Eu acho que o ser humano ele gosta de ter aquele sim, não, né? O nosso pastor José ele começou enfatizando aqui o versículo 4, o versículo 14 do capítulo 2 de Tiago, né? Onde inicia o nosso tema. E falou sobre essa questão que nós somos salvos pela fé. Porém, quando a gente vai para esse versículo, né? Onde diz, eu vou recapitular aqui, né? Diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé poderá salvá-lo, e a gente viu na resposta do pastor Célio que sim. Porém, qual é o meu questionamento de tanto nessa questão de fé versus obras, né? Tem dizendo isso, que a fé correta vai direcionar a obras corretas, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, só com essa fé, sem obras, Deus vai aceitar essa fé? Irmãos, alguém tem alguma pergunta assim muito parecida com a do irmão Fleibson? Levanta a mão, tinha essa dúvida? Alguém tinha uma pergunta como a do irmão? Então, irmãos, o que é que o irmão Fleibson está perguntando? Uma primeira coisa que a gente precisa destacar naquilo que o pastor Sérgio colocou, e isso foi bem colocado: nós somos salvos não pelas obras. Guarde isso. Somos salvos para obras. Há uma diferença. Uma coisa é ser salvo, como o pastor Sérgio colocou. Eu sou salvo para obras. Eu não sou salvo pelas obras. Então, o que Fleibson está, outra coisa que eu estava ali é insano cochichado. E talvez ele poderia estar aqui até dando uma aula tão boa quanto a nossa, aqui os irmãos. E se você olhar, responder essa pergunta de Fleibson lá em Tiago, o que é que o verso 14 vai dizer? Abra a tua Bíblia, irmãos. Tiago capítulo 2. Amém, assim. Tiago 2, verso 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito que se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante a fé salvá-lo? Uma coisa que Xandro me chamou a atenção é que essa pergunta, ele foi ele que falou, eu estava ali, disse mesmo, bati nas costas dele, rapaz, essa pergunta ela não está sendo feita do acaso, ela está falando para este homem do verso 20, o insensato. Essa pergunta, o que ele está perguntando ele não está colocando em xeque uma fé verdadeira, o que ele está colocando em xeque é a fé do insensato. E é essa pergunta que o Iveiro está fazendo. E aí, eu vou na sua pergunta. Eu sei o que você está falando. Presta atenção. Eu, particularmente, diante das Escrituras, ele vai falar sobre fé. E nós somos salvos pelo quê? Pela fé. Então, o que o Iveiro está perguntando, eu creio. O que é que a Bíblia diz? Nós estávamos mortos em deleitos de pecado. Então, não há nada que o homem faça que possa salvar, até Cristo tocar e ele se levantar. A partir do momento que o homem se levanta, ele tem que interagir com a graça, porque se ele não interagir com a graça, essa fé é o quê? Morta. Então, como é que eu sei isso? Porque Paulo vai dizer assim, eu queria que alguém lesse aí Romanos 8, 24. Vai,
24. Alguém, vou pedir específico, irmão, para me ajudar, né? Vou pedir para que o próprio Fábio leia aí Romanos 8, 24. Vou pedir para que Israel leia 1 Coríntios 15, 2. E vou pedir para que o Rogério leia Romanos 5, o verso 9 e o 10. Então vamos começar, porque, irmãos, presta atenção numa coisa. Outra coisa que a gente precisa destacar, e isso é sobre a sua pergunta ainda. Quando a gente fala de fé, a Bíblia diz que foi lido aqui: somos justificados pela fé. Então ele está falando que nós já fomos justificados pela fé. Só que quando você olha Romanos 1, quando diz assim: o justo vive, ali está falando do presente, do contínuo. Então, fomos no passado justificados, vamos vivendo no presente pela fé e seremos salvos por essa. Então a gente precisa entender que eu ser salvo não me isenta, porque tem que prestar atenção. A gente lê Romanos e pensa que o justo viverá pela fé, acabou. Não, ele está dizendo que o justo viverá. Ali está falando de um verbo de continuidade, de estar presente. Se você clicar lá e procurar, então do mesmo jeito que a fé ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem que ter o quê? Aleluia. Antes de lermos esses versos, 1 Pedro. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 Pedro 1, verso 9: obtendo o fim da vossa fé. Ou seja, essa fé ela tem um começo, somos justificados, ela tem um presente, que é vivermos pela fé, como Paulo disse, mas essa fé ela precisa ser consumada, sim ou não? Porque senão Pedro não dizia que obteríamos o fim dessa fé. E qual é o fim dessa fé? A salvação da nossa alma. Então, aí agora eu quero entrar junto com essa fé que tem começo, tem meio e tem fim, com os versos que eu pedi para ler. Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Está no passado, na esperança fomos salvos. Ou seja, já fomos salvos. Mas eu dizer que eu sou salvo, isso me isenta de uma vida de salvo? Próximo verso, 1 Coríntios 15, 2. Porém também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como bula preguei, a mente se terá escrito em vão. Fomos salvos, agora ele está dizendo no presente, sois, a palavra aí está. Estamos sendo salvos, ou seja, se eu fui salvo, eu tenho que viver uma vida de... Mas se eu fui salvo, estou vivendo uma vida de salvo, eu vou alcançar a salvação no fim. Quando diz lá em Romanos 5, verso 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, seremos salvos futuro. Então a gente precisa entender que o sacrifício de Cristo foi o único, amém, irmãos? Mas eu ser salvo não me isenta de ter uma vida de salvo, para que eu possa alcançar a salvação. Então, Fleison, só fé? Não. E é isso que eu queria falar um pouquinho. Só fé? O que é que acontece só com a fé? Somos justificados. Ele nos salva. Mas verdadeiramente quem foi justificado vai ficar só em fé? É isso que a gente precisa entender. É aquilo que o pastor asseverou, que nós fomos salvos para obras, não salvo pelas obras. Só complementando o que o senhor está falando, está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Isso, está aqui também, né? É isso, bota aí. Quer ler? Não, é só para. Eu queria da página fica mandando.
Efésios 2:10, né? Irmãos, preste atenção, porque esse é um momento em que a gente tira as dúvidas, para que você não fique desapercebido, porque já foi falado muito e aqui é um momento em que a pergunta de Gleison é a indagação de outros que muitas vezes ficam até com vergonha, não é assim? Pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão as preparou para que andássemos nela. Olha que coisa, olha que verso lindo. Pois somos feitos criaturas, não é assim? De Deus para as boas obras, dos quais preparou de antemão. Ou seja, Deus é aquele que nos viu e viu as nossas obras. Amém, irmãos? Complemente. Mais alguma pergunta? Olha. Para o filme chegar lá. Quantas perguntas aqui, né, Não, uma eu vou fazer específico para o senhor e a outra para o pastor José também. Ele falou, eu vou pegar ele também. Certo? A primeira, pastor, porque é o seguinte: ainda há esse embate de controvérsia, né? Há quem diga que Paulo está brigando com Tiago e Tiago brigando com Paulo sobre essa questão de fé e obra. Como a gente pode nem harmonizar, botar um ponto final nessa história e acabar com essa discussão, por exemplo, porque a Bíblia não entra em contradição e nem algo assim parecido semelhante, né? A Bíblia ela é eterna. Então, acerca disso, desse embate que se há de Paulo e de Tiago. Não, Paulo está dizendo que tem que ser assim, Tiago tem que ser assim. E quando a gente vai ver, acredito assim também, que eles estão falando da mesma coisa, né? Agora com pontos diferentes, um contexto também diferente, você vai explicar isso. A outra pergunta eu vou deixar aí na agulha, professor. A questão que o pastor falou é que há pessoas que serão apenas salvos por Deus, não é? Mas aí é onde que fica. Foi falado também pelo evangelista Claudecir sobre essa questão da fé viva e fé morta. Se é uma fé morta, essa é uma fé salvífica, entendeu? Aí eu já deixo aí, porque eu estava na hora que o senhor estava falando, logo apareceu na minha mente em Mateus, no capítulo 21, fala da figueira, quando Jesus estava chegando em Jerusalém. Ele olha para Jerusalém e vê lá uma figueira até florida, não é? Mas ela estava sem fruto. E Jesus naquele ponto diz: olha, acabou para tudo, vai ficar até aí. Aí fica essa minha questão dessas pessoas que serão apenas salvas. Mas será que elas vão ter que ter os frutos dessa. Vá meditando aí, vá. Diga para o senhor. Quer falar, Sérgio? Vem cá, fala aqui. Fala aqui. É porque eu entendo que é aquilo que. Mas vamos logo para a primeira pergunta. Vamos para a primeira pergunta. Eu acho que a gente precisa olhar os ângulos que a Bíblia nos mostra. A gente precisa olhar que. Eu acho que algumas vezes eu já falei aqui. Uma coisa é alguém passar de moto, ele vai ter uma visão. Uma coisa é alguém passar de bicicleta, ele vai ter uma visão. Quem está de helicóptero vai ter uma visão ainda diferente. Então, se você olha, qual é o tema central de Paulo na carta aos Romanos? Olha o que ele está dizendo. Ele vai falar duas coisas. Justificado, pois, mediante Jesus Cristo, temos paz com Deus. Ele está dizendo, devido à propiciação, sangue derramado, foi aberta uma porta de graça pelo sacrifício. Então, a primeira coisa que Paulo assevera é que nós somos justificados. Depois dessa justificação, regenerados agora, ele diz que o justo, justificado, vai andar pela fé. Aí só é que pegar e continuar Tiago. Esse que foi justificado, esse agora que vai andar pela fé, é o mesmo que vai produzir obras
É só pegar na mão de Paulo e Tiago e continuar andando. Paulo diz: olha, o justo foi justificado por Cristo. Esse justo no presente ele vai viver pela fé. Aí vem Tiago e continua: essa verdadeira fé vai gerar verdadeiras obras. E não pode haver contradição nisso, porque isso tem que ficar harmonizado. Porque quando você olha, não dá tempo, mas eu ia falar dos versos finais, do 18 de Abraão e Raabe até o fim, que não se falou. Mas ele diz assim: queres, pois, homem insensato, que eu te prove. Olha que coisa interessante. Isso daí a gente vai ter que ver, porque isso tem a ver com o que tu falou. Vamos lá. Uma coisa, isso aqui eu anotei por causa de José aqui também, viu? Ele falando ali, Então, irmãos, Tiago, olha que coisa linda e interessante. Algumas palavras é obrigado a gente ir do grego. Eu nem sou professor de grego nem de hebraico. Eu tenho uma Bíblia aqui, que eu meto o dedo, toco o dedinho aqui nela e aparece. A tua já é, né? De hebraico, a tua deixa de jogar. Então, irmãos, Tiago, ainda depois eu vou passar a passagem aqui, isso é muito interessante. Olha agora, Tiago capítulo 2, ele diz assim, olha, veja que esse verso 14 está falando para o verso 20. Queres, pois, ficar certo ou insensato? Essa palavra insensato está falando de vazio. Uma pessoa vazia. No original quer dizer você vazio. Então ele já está dizendo: tu que dizes que tem fé, mas na verdade tu és o quê? Vazio. Na verdade ele é vazio. Aí diz assim, de que a fé sem obras é inoperante, ou seja, morta. Não foi por obras. Mas a pergunta é, antes, veja que ele está tocando nas obras de Abraão, mas Abraão foi justificado por quê? Então a gente precisa dessa harmonia entre Paulo, o justificado pela fé, porque antes de Abraão, porque a Bíblia diz: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e isso ele não fez nenhuma obra, ele só fez o quê? Crer. Aí agora já vem as obras. Tiago pegando a mão de Paulo e andando. Eu vou andar pela fé. E quando ele pega o filho dele, ele diz aqui, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho. Aí eu digo a você, o que é fé? Ouvir, obedecer a Deus e caminhar 3 dias com Isaac para levar ele para matar. Isso é fé, irmãos. Isso é fé, não fez obra nenhuma. O que é fé? É Deus dizer assim: me deu seu filho, seu único filho, a quem tu tanto ama. O cara não titubeou, não falou a Sara, porque eu duvido se ele tivesse falado a Sara, se Sara não tivesse agarrado no pescoço dele e brigado com ele. Ele pegou, e o que é fé? Fé é sair só obedecendo. O que é fé? É Isaac perguntar e dizer assim: pai, tem lenha, tem fogo, tem cutelo, e agora? Aí ele diz: pela fé, Deus proverá. Agora, onde ficam as obras? É ele pegar o jumento e sobe em cima. Vamos embora. 3 dias andando até chegar no Monte Moriá. O que é obras? É ele botar a lenha nas costas de Isaac, subir o altar todinho, botar lá em cima. O que é obras? É ele pegar o facão, levantar quando ele vai matar, e Deus diz: para, vou honrar a tua fé. Aí olha que coisa linda Tiago vai dizer agora. Vês como a fé. Qual é a palavra que vem? Opera. A palavra operar no grego, isso tudo eu escrevi ali agora, irmãos. A palavra operar no grego é trabalhar junto. Trabalhar junto, juntar forças no labor. Ou seja, essa palavra, quando ele diz vê como opera, ele está dizendo: vê como eles trabalham juntos, vê como a fé e a obra um ajuda o outro. Aí ele diz assim, juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Então essa palavra no grego consumou, a gente precisa entender ela também, porque o que é que ele está dizendo? Tornar perfeito, executar completamente, levar até o fim. Então o que é que essa palavrinha escondida está nos dizendo? Que a verdadeira fé é aquela que leva até o fim para que a obra também seja consumada. E a mesma obra que está consumando essa fé vai provar que completar aquilo que a fé estava mostrando.
Jesus disse assim: olha, por que teus discípulos. Outra coisa, existem níveis de fé na Bíblia. Existe, pastor. Uma coisa é a fé de salvar, outra coisa é níveis de fé. Por que eu digo isso? Porque se não houvesse níveis de fé na Bíblia, Jesus não dizia homem de pequena fé. Se não existisse níveis de fé na Bíblia, Jesus não olhava para o centurião e dizia: ainda não vi fé como essa dentro de Israel. Mas se tem algumas coisas que levam com que a fé opere, é adoração, são obras, não é teu caso. Mas chegaram para Jesus e disseram: por que os discípulos jejuam? Os fariseus jejuam e tu não. Disse: fica tranquilo, filho. Porventura eu estou na festa, eles precisam jejuar? Eu vou embora. E nesse tempo a igreja jejuava. Aleluia! O avivamento que antecede a igreja, uma igreja de fé, ela vai queimar a carne dela, irmão. Ela vai jejuar para ver Deus operar nos últimos dias. Amém? Então, deu aí para responder? A unção quer mais. Agora tu primeiro responde, porque foi tuas perguntas, depois a unção. Deu aí, Eu confirmo tudo aquilo que o Tiago falou, acerca de não há contradição entre Paulo e Tiago acerca disso, porque quando Paulo vai falar de Abraão, ele está no capítulo 15, quando ele recebe a promessa que não era o seu celular que ia ser herdeiro, mas o filho que ia nascer dele. Paulo cita Abraão nessa condição. Quando Tiago vai falar de Abraão, ele já fala como? Abraão como seu filho. Aí, meu filho, lá era só a fé. Abraão não tinha Isaac. É uma bênção para a gente. Porque fé para receber todos nós temos. Entende? Quem quer um carro, quem quer uma casa, quem quer um casamento abençoado, quem quer uma família abençoada, todo mundo tem fé para receber. Agora eu quero ver ter fé para entregar. Aleluia! Me dá um carro, Jesus, vou trabalhar na tua obra, vou carregar os irmãos, vou tentar, Jesus, toma. Aí eu quero ver a outra parte. Fé para receber temos demais, temos de sobra. Agora, fé para entregar, meus filhos, são poucos. Por isso que eles citam. Todos os dois citam Abraão, mas em condições diferentes. A fé se dá com o objeto na mão, ou seja, o filho. Aí agora Tiago vai citar ele com o filho já na mão. Agora Deus está te pedindo, Abraão, eu quero ver tu entregar. Entendeu? Se não tem condição, é aquilo que o Tiago falou. Pega na mão de Paulo, pega na mão de Tiago e siga em frente, meu filho. E faça aquilo que é correto, que você tenha. Para você ver que tem pessoas que vão ser nasceram só para ser salvo. E acabou. Você quer ver a prova disso? A Bíblia fala muitos de pouco e pouco de muitos. Quem consegue dizer aqui 10 nomes de apóstolos na cabeça aí? 10 dos apóstolos. Vá. João, Pedro, Tiago, Judas. Quem mais? Já foge. Vamos diminuir. 8. Não consegue não. 6 já é difícil. Mas tem 12. E por que a gente não consegue lembrar dos nomes? Por quê? O tamanho da fé. Era fé genuína, irmão. Mas não tinha impacto em todos. Por isso que a gente lembra daqueles que fizeram a diferença. Pedro, Tiago, João e João principalmente. Por isso que eu afirmo que tem pessoas que nasceram e vai ser salvo, vai ser uma bênção, vai ver no céu. Mas tem pessoas, irmãos, que nasceram para fazer a diferença, eles estão dormindo. Tem pessoas que já morreram. Tem pessoas crentes que já morreram, mas as suas obras ainda surtem efeito, ainda salvam a gente na pessoa obediente de Jesus. Você crê nisso? Tem pessoas relevantes. Como a gente identifica alguém que é salvo em Deus e que os seus frutos apontam para o Salvador? Exemplo, uma árvore. Como é que a gente sabe que uma árvore está viva? Você vê a seiva passando pelo tronco, você não consegue ver. Então, isso não dá garantia que a árvore está viva aos nossos olhos. Mas como é que eu declaro? Como é que eu confirmo que ela está viva? Quando eu vejo
na estação própria, quando eu vejo os seus frutos, uma mangueira, né, de ver aquela, essa árvore está viva, está no sol. Então é isso que acontece, tá certo? Então aqueles que vão ser salvos, e tudo bem, e aqueles que vão ser salvos, e ainda vai ganhar galardões, porque as suas obras, irmãos, foram. Pedro, quando naufraga lá, olha só, Pedro, quando naufraga, quando ele vai andando nas águas, aquilo é uma festa sobrenatural, meu filho. Tinha quanto no barco? Uns 12 lá. Algum teve coragem de pular? Pedro disse: mesmo que eu afundo, mas eu faço uma bagunça mental e vou andar. E foi o que fez. Muitos de nós não temos coragem, a gente vai ficar até no barquinho. Aí ele vai ser igual aos outros. Mas Pedro foi o único que teve coragem de ser, mesmo que eu afundo, mas eu vou pular. É o Senhor que está falando. Meteu a cara e foi, irmão. Quando ele viu as ondas, tu acha que ele pediu para que ele salvasse dele porque ele não sabia nadar? Ele era especialista em pesca. Ele não pediu para que Jesus pudesse salvar ele, porque ele ia morrer afogado, não, meu filho. Sabe o que ele estava pedindo? Senhor, a minha fé eu achava que iria adiante, mas eu vi que eu não tenho tanta fé assim. Mas me ajude a continuar nessa caminhada de fé. E é isso que estamos fazendo aqui. É trazendo combustível para o nosso coração para que a gente possa prosseguir, mesmo nas nossas fraquezas. Mas a gente pede a Ele a força suficiente, irmão, e Ele vai dar, porque Ele começou a obra em nossas vidas e Ele vai continuar fazendo para que a gente possa lá na frente chegar, terminar a nossa obra aqui e ganhar a eternidade de presente para a glória de Deus. Amém? Então, antes de Rogério, a gente tem que ter, mais uma vez, eu quero deixar clara essa questão de José. Quando José diz que pessoas irão ser salvas, é sem um chamado específico para fazer diferença. Isso não quer dizer que a pessoa, porque a gente precisa entender, não existe uma graça que não leve o ser humano a interagir com Deus. Porque Tito vai lhe dizer que Deus nos chamou um povo zeloso para boas. Então não está falando só de pastor, de diácono, está falando de todos. Agora é aquilo que José falou. Tem pessoas que vão ecoar, tem pessoas que foram para um chamado específico. Mas todo aquele que vem, ele tem que ter fé e ele tem que ter verdadeiras obras. Amém, irmãos? Isso não quer. Paulo vai dizer que alguns que vão se salvar pelo cheiro da fumaça. É desses que ele está falando. São aqueles que não vão ter recursos, são aqueles que não vão ter a mesma mentalidade. Eu te pergunto, como fica a situação de pessoas que têm problemas mentais? Como é que fica a situação de uma pessoa de aborto? Uma criança até 9 meses gerada, para onde é que ela vai? Você tem que entender. Preste atenção nas palavras do pastor José, para não dizer que José está dizendo uma vez salvo para sempre. Preste atenção, viu, irmãos? Preste atenção. Não é assim, nem é a linha da igreja, não é a linha da igreja. Como coordenador, eu preciso, irmão, como coordenador, eu preciso falar, nem é a linha da igreja, nem é aquilo que a igreja pensa. Amém? E também não foi isso que o pastor Sérgio falou, não é assim, pastor Sérgio? Concordando? O que ele está falando é isso. Tem pessoas que realmente vão passar a vida no banquinho, irmão. Não vão fazer nada, mas o coração tem muito mais amor do que outros que estão ali, irmãos. É fruto. Depois ele, ninguém fica falando. Pode ser, irmão. O segredo que eu estava falando com o pastor Tiago é a questão da diferença de Tiago e Paulo. É que Tiago que não está preocupado em a questão de eles estavam fazendo a acepção de pessoas dentro da própria igreja. Estavam presos exatamente nas leis. Porque no capítulo 2 de Tiago diz assim: caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça acepção de pessoas tratando-as com preconceito ou parcialidade. Depois, em seguida, ele diz que se chegasse um rico aqui na igreja, colocaria neles, colocaria nos primeiros bancos, e os pobres seriam desprezados. Aí, como você vê aqui, Israel falou bem interessante, mostrou interessante. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você cruzar os braços para não demonstrar essa fé. Aí no versículo 5 aqui diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam.
Contudo, vós andeis menosprezando o pobre, e não são os ricos que vos oprimem, não são eles que arrastam para os tribunais. Se você for no versículo 9, diz assim: passaram aqui, e a todavia tratar as pessoas com parcialidade, estarei incorrendo em pecado e sereis condenados pela fé, como os transgressores. Eles estavam preocupados em praticar a lei. Eu gostaria que você abrisse em Romanos, capítulo 3. Irmão, eu estou aceitando o convite para ser conferentista também, tá? Diz assim, a partir do versículo 26, diz assim: mas no presente demonstrando a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé, cumprindo, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Amém? Que Deus abençoe. Se nós já está. A minha pergunta vai ser bem direta. A gente sabe que obra e fruto estão ligados um ao outro, né? Porém, é correto falar que obras e frutos são as mesmas coisas. Os frutos te fazem gerar obras. As obras não geram frutos. Se eu vou exercer amor, se eu vou exercer misericórdia, o que Tiago está pedindo é para que a gente use de quê? Um irmão necessitado. De amor, de misericórdia. E como é que eu vou usar? Essa obra vai reverberar através de quê? De frutos. Frutos geram obras. Obras não tem como gerar frutos. Amém? Sim, Silvio, né? Depois dele eu vou levar isso. Isso. Agora ele diz aqui. Pastor, a pergunta que eu vou fazer é: a piedade tem um requisito para ser uma pessoa piedosa. Através desse requisito aí, nós vamos ficar melhor. Paulo vai dizer que esse evangelho que recebemos pela fé é esse que nos vai fazer andar em piedade. Primeiro temos que ter fé. Essa fé vai nos fazer andar em piedade. E essa piedade vai gerar, por quê? Piedade está ligada ao quê? A fruto ou a dom? A frutos. Piedade vem de fora ou vem de dentro? Evangelho vem de fora ou de dentro? Então primeiro tem que ser gerado aqui dentro para que obras sejam geradas fora. Amém? Então primeiro vem a fé. E essa fé te faz gerar, com essa piedade que acompanha essa fé, vai gerar obras. Eu creio, meus irmãos, graça e paz a todos. Fé é uma coisa assim extraordinária. Fé é você dar o primeiro passo. Mesmo sem ter chão, você vai ter a certeza que vai encontrar o chão. Então, fé é isso aí. É isso que Hebreus vai dizer. Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Amém? Vamos lá. Pessoal, os irmãos, Senhor, que vem para chocolate. Eu não quero entrar, eu estou segurando o show. Primeiramente, eu queria só duas perguntas, pastor Tiago. A primeira, a gente falou muito hoje de fé e obras. E eu queria que o senhor falasse rapidamente, né, sobre a relação, primeiramente, a relação de fé e obra e estudos bíblicos. Eu acho importante a gente falar sobre isso. E a segunda pergunta é baseada na parte do nosso evangelista Claudecir, que ele falou sobre a obra que salva. A única obra que salva é a obra da cruz.
E a gente sabe que Deus exerceu um papel de Gênesis até a cruz, né? Preparando o caminho de Cristo. Aí com isso eu faço uma pergunta, né? Primeiro é a relação obra e fé, e a segunda, isto nos livros, né? E a segunda é, após a cruz, Deus ainda tem uma obra salvífica na vida de cada um? Vamos pela primeira? A primeira é fé e obras, a importância do estudo. Para a fé e a obra. É uma coisa que acho que Paulo vai dizer em Romanos. Romanos capítulo de número 10. Paulo vai dizer assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu acho que Salomão, falando em Provérbios, vai dizer que a palavra é algo que ele vai dizer lá em Provérbios. Ele diz: filho meu, atenta às minhas palavras, ata como colar no teu pescoço, chama a sabedoria para ser tua irmã. E ele diz que a sabedoria ele já preparou a mesa, já convidou a gente. Então, Jesus ele vai dizer algo, ele diz assim: ó, vós estáis limpos pela minha. Então só tem uma maneira, é uma coisa que eu guardei que o pastor Zé Clemente disse: palavra, santificação, oração, comunhão. Então qual a importância que eu vejo? É que se as igrejas que não têm hoje estudo bíblico, você vê que elas são fardadas a entrar em heresia, a entrar em qualquer movimento. Você vê, a gente conhece pessoas que muitas vezes chegam de outra igreja, mas ela não tem aquela pegada no estudo, porque o negócio dele é escutar, é ver alguém falar. Alguém precisa se manifestar com dom de conhecimento, com dom de revelação, com dom de palavra. Não estou dizendo que isso não tenha, mas a igreja que não está, como a pergunta de Fábio disse, não está ligada a fé, quer ter fé e gerar obras verdadeiras, só tem uma maneira: ela tem que estar sobre a rocha, e a rocha é Cristo. O próprio Paulo vai dizer em Romanos 10: porventura não escutaram, falando para os judeus? Sim, escutaram, mas rejeitaram, tropeçaram na pedra de esquina. Então a igreja que não está fardada na palavra, faltada na palavra, ela está suscetível a todo tipo de ensino, heresia e brincadeiras que estão colocando aí de fora para dentro da igreja. A palavra de Deus, sabe o que ele diz lá em Deuteronômio? Ele diz assim: olha, ata na frente dos teus olhos, ensina aos teus filhos quando estiverem sentados, não cessa de falar dessa lei de manhã, de dia, de noite. Então a gente sabe que uma igreja sem palavra, meu filho, é porta aberta. Eu não me esqueço nunca mais, não sei quem me disse essa palavra, mas alguém me disse que uma igreja sem estudo, ela é Jerusalém de porta aberta para o mundo. Amém? E a segunda me ajuda aí: se depois de Cristo há alguma obra, não, isso aí não tem nem que se questionar. A obra do Calvário, ela é fiel. Não há nada que façamos, porém, não é porque a obra foi consumada que isso me isenta e te isenta de viver pela fé. E viver. Em Isaías vai falar que o próprio Jesus ele liberar os frutos dos seus frutos. Isso é profundo, irmão. Isso aqui é teólogo, falar essas coisas assim, viu? Vai lá em Isaías 53 buscar essas coisas. E uma coisa que ele falou interessante, olha o que Isaías 53: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Se Jesus sofreu, irmão, a gente também vai sofrer. Se ele foi escarnecido, se ele teve boas obras, Jesus deixou o exemplo maior. O próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Está todo mundo aqui no fio e numa ligação só, hein, irmãos? Rapaz, esse congresso está gostoso, hein? Rapaz, senhores irmãos, eu fico surpreso com esse primeiro congresso de homem em relação
relação ao tema do Congresso, o que a gente vê, e eu queria tirar uma conclusão, pastor Tiago, não só com o senhor, mas com os demais que estudam a palavra de Deus, que fala sobre esse tema, que fala sobre fé e obras. Eu já me deparei com muitas pessoas que falam a respeito de como o senhor tocou no assunto e ficou me cucando desde que o pastor José falou ali das obras, que a gente vem para aplicar obras, faz a obra e depois deixa do lado. E eu quero tirar o quê? Quando o senhor fala sobre uma vez salvo, salvo para sempre, né? A gente vê que a fé é um temor, não é isso? A fé é um temor e a obra é a nossa prática. Quer dizer que a gente pode praticar, a gente vem praticar a fé, depois pode praticar as coisas da obra ao contrário. A gente não vai entrar sobre a questão aqui de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é o tema. Mas eu entendi o que ele quis falar. Ele quer saber se no decorrer da caminhada, quem começa bem pode terminar mal. Pode. Porque se não fosse assim, Paulo não dizia que muitos naufragaram na fé. Paulo vai dizer, o escritor aos Hebreus vai dizer que aqueles que acolheram a palavra do Evangelho, como nós, não Paulo, o escritor aos Hebreus, eles perderam pela desobediência. Havia um homem que andava com Paulo chamado Demas. Em uma das cartas, Paulo está dizendo assim: Demas, meu cooperador na fé. Sabe o que depois Paulo está dizendo? Entreguei Demas e outro a Satanás. Ou seja, por isso que a Bíblia diz: o importante não é nem tanto o começo, é como a gente vai terminar. Então, se você está perguntando que eu posso começar com boas obras e posso terminar com obras más, pode. Faltaria tempo para a gente conversar sobre isso, mas pode ficar tranquilo. Segura aí, deixa isso quieto. Esse menino gosta de estar apimentando o negócio aqui, não, pastor? Existe uma fé. Vamos ter que escutar. Glória a Deus. Existe uma fé que a gente pode até denominar ela uma fé demoníaca, que é uma fé que acredita na obra de Cristo, Deus que acredita que Ele é o que dizia, mas não teve salvação. Se você puder falar dessas três fés, a fé salvífica, a fé que o homem tem, e a fé sobrenatural. Glória. Sim. Que hora é o almoço? Ei, irmão! Olha, feijoada. Tem feijoada? Pode? Não, espera um pouquinho. Não tem jeito de bater agora, rapaz. Vai entrar nessa feijoada santa. Olha, irmão, ele vai encerrar agora, em nome de Jesus, porque o assunto é muito vasto. Aí, José. Ô, José, vem cá. Não, ele não vai falar não, é só ele dizendo que ouvido. Qual é a fé do salvo? A fé feita a fé de Pilato aqui deve ser. E a fé que é graça para todos assim, né? Olha, irmão, eu vou continuar com o Rivaldo e não vai dar tempo para a gente falar disso agora, mas eu quero dizer, vamos lá, eu quero dizer que, veja bem, se Tiago está dizendo, ele questiona o homem insensato e diz: eu tenho uma fé verdadeira e tenho uma fé falsa, então está existindo aí dois tipos de fé. A gente sabe que uma é a verdadeira, outra é a falsa. Se a gente for discorrer na Bíblia, como o José disse, a gente vai ver, eu vejo ali em Pilatos nem tanto fé, eu vejo um choque dele se encontrar com a verdade. Porque ele disse: quem é a verdade?
Ele ficou olhando travado para Jesus. Agora, quem tinha fé? Eu acho muito mais fé que a mulher de Pilatos que disse: olha, não dormi não por causa desse homem não. Então assim, eu sei que, mas já é 12h10. Vamos deixar para a parte B. Segundo congresso é fé e obra, parte B. Não é assim? Não vai dar tempo, amém, pastor? E vem nas quarta-feiras, feito o Fábio disse. Glória a Deus, amém, igreja? Glória a Deus. Todo mundo quer almoçar, já lembra do mundo, vamos encerrar. Mas nós vamos louvar o Senhor, amém? Quem veio louvor aqui é o Senhor. Glória a Deus, vamos irmãos de Rio Doce, para louvar o Senhor, amém? Participação especial. Daqui a